Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos agora nesse vídeo, é uma série que nós estamos fazendo sobre aconselhamento. E nós falamos ultimamente sobre como tratar, como lidar com jovens adultos. O que a Bíblia fala sobre isso? Jovem adulto e a Bíblia. É o tema que nós fizemos no nosso último vídeo, quando estamos falando de jovens adultos à luz da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante: como prevenir problemas nos jovens adultos, ou nos adultos jovens, que é a mesma coisa. Como é que nós podemos evitar problemas? Como é que nós podemos ajudar jovens adultos que estão passando por problemas? E com a graça de Deus, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre essa temática tão importante, né? E, em primeiro lugar, nós queremos deixar bem claro que depois de completarem sua pesquisa minuciosa a respeito dos jovens do sexo masculino, muitos cientistas de Yale, que é uma universidade americana, concluíram que a segunda e a terceira década são provavelmente as mais abundantes e estressantes de toda a vida. Ou seja, a segunda, 20 anos, e a terceira década, 30 anos de idade, são as duas fases mais estressantes de toda a vida. Ali são as fases de maior calor nas emoções, definições de futuro. Várias são as causas com relação a isso. Então, por causa desses tremendos desafios de adaptação, de desenvolvimento, que um rapaz ou às vezes uma moça tem que enfrentar, essa fase se torna necessariamente complicada e difícil de se atravessar, de se passar. Contudo, pode ser feita muita coisa para diminuir esse estresse, essa tensão, no coração desses jovens adultos e facilitar o processo de amadurecimento de cada um deles. Para começar, sugerem os pesquisadores, uma boa ideia é ajudar os jovens a arranjar um emprego, um trabalho, e um lugar onde possam morar e se desenvolverem de maneira pessoal, individual, profissional, seja estimulando cada um deles e não atrapalhando as suas vidas ou as suas famílias. Então, por exemplo, um pastor relatou que quando ele trabalhava num centro de aconselhamento, certa vez, de uma universidade, um dos seus aconselhados sentiu-se muito mal. Como ele não tinha carro, esse aconselhado, esse pastor ofereceu para levá-lo até a sua casa. Quando esse pastor conheceu a sua família e viu a situação psicológica negativa em que esse jovem vivia, pôde compreender por que ele estava tendo tantos problemas para se ajustar à vida adulta. Tudo que esse pastor tentou fazer no aconselhamento era sabotado pela sua família, pelo ambiente hostil em que esse jovem estava vivendo. Então, se um jovem, por exemplo, e ele estava com dificuldades de enfrentar toda essa situação, ele era sabotado pela própria família. Então, se um jovem, por exemplo, trabalha ou vive num ambiente desorganizado, fragmentado ou excessivamente crítico, é difícil evitar que os problemas ocorram na vida desses jovens ou se tornem ainda mais graves, ou compulsivos. Então, em certos casos, a melhor terapia preventiva é ajudar o jovem a se emancipar, a ter uma vida independente, a se mudar desse ambiente hostil e difícil ou tóxico que ele está vivenciando. Mas existem pelo menos 5 abordagens preventivas para ajudarmos os jovens adultos. A primeira delas é através da educação e do encorajamento. Vou repetir, a primeira delas, educação ou encorajamento, ou os dois juntos, que é o ideal. Ou seja, os jovens às vezes são surpreendidos e se sentem esmagados pelas pressões que sofrem nessa fase tão importante da vida, que é a segunda década e a terceira década, 20 e 30 anos, até os 40, quase aos 40, Os cursos de orientação das universidades dão avisos, às vezes até sugestões práticas, para a adaptação dos estudantes que chegam mas esse processo pode ser estendido na vida da pessoa. Turmas, por exemplo, dentro de uma escola dominical, nas igrejas, grupos de discussão que as igrejas podem organizar, clube de jovens mães, clube de executivos jovens, grupos de estudo bíblico nos lares ou até um sermão ocasional
pode servir para alertar os nossos jovens a respeito da questão do estresse, né, da depressão, fazer recomendações das fobias, dos medos, dos transtornos que assolam os nossos jovens adultos. Fazer esse tipo de recomendação sobre como enfrentar com as pressões da vida e dar a eles oportunidade para que os participantes desses pequenos grupos discutam essas questões e encorajá-los uns aos outros com as suas dificuldades, lutas, problemas e as suas vitórias, sucesso e como cada um lidou com cada uma das suas crises ou dificuldades. Então, quando a igreja proporciona isso, ou algum outro programa, escola, universidade, trata dessas necessidades reais da vida das pessoas, as pessoas comparecem e através dessas terapias de grupo ou desses aconselhamentos em comunhão, né, em koinonia, uns aos outros, realmente as pessoas aparecem e são tremendamente abençoadas. Educação e encorajamento. A segunda abordagem preventiva para nós ajudarmos os jovens adultos é a atuação mais efetiva de um mentor. E é necessário, querido, a Bíblia ensina do valor do discipulado, do valor da mentoria, de alguém mais velho, mais maduro, mais experiente, atuar de forma mais efetiva como um mentor na vida desses jovens que estão enfrentando as dificuldades. Então, segunda forma de se prever, né, problemas na vida de jovens adultos é a atuação mais efetiva de um mentor espiritual. Então, a ideia de que as pessoas precisam de um padrinho para ter sucesso na vida, é claro, não passa de um mito, mas há muitas evidências que mostram que a atuação de um mentor pode ser muito útil na vida dos jovens, no coraçãozinho deles. Tanto para o próprio mentor, que se sente realizado em ajudar pessoas, quanto para os seus protegidos, aqueles que ele está de alguma maneira influenciando, abençoando corações e vidas que vão ser o futuro da sociedade. Isso se verifica principalmente em sociedades como, por exemplo, a norte-americana, em que os laços familiares são extremamente frouxos e o jovem ali, com os 18 anos de idade, é meio que lançado para fora das suas casas. Como também, né, no caso de pessoas que estão iniciando uma vida profissional e precisa de um ajudador, um mentor, para auxiliá-lo nessa nova profissão, nessa nova atividade profissional. Então, uma empresa, por exemplo, de grande porte, descobriu, por exemplo, que a organização e os empregados se beneficiam quando pessoas se prontificam a orientar e a instruir outras pessoas. E aí surgiram, né, com tudo isso, acaba surgindo os vários métodos de formação de vínculos dentro das empresas, né? Se prontifica a orientar, instruir uns aos outros, e esses vínculos genuínos entre essas pessoas acabam gerando profissionais melhores, né? Até dentro das empresas hoje tem programas de padrinho e madrinha que proporcionam uma orientação auxiliar no âmbito profissional, como também preventiva, similar, tanto na vida profissional como em outros meios da sociedade e até nos ambientes cristãos, ou que a gente chama de discipulado cristão. Então esses programas de apadrinhamento nem sempre precisam ser organizados de maneira formal, né? Não estamos, claro, sendo simplistas quando nós mencionamos sobre isso, né? Nem sempre uma boa solução para isso é orar. Você que quer ser um mentor, ajudar jovens adultos, deve orar a Deus pedindo uma relação de apadrinhamento e depois, é claro, ficar alerta para encontrar pessoas que possam, tanto se você é jovem, ter como mentor sobre a sua vida, como você que é mais velho, mais maduro, possa apadrinhar e auxiliar outras pessoas, tá bom? Terceira maneira de se prevenir problema na vida dos jovens é o desenvolvimento dos sonhos. O sonho, querido, de um jovem adulto é aquela possibilidade imaginária que gera ânimo, força, vitalidade e esperança no coração do jovem. E o jovem, mais do que ninguém, precisa disso, de ânimo, de sonho, de vitalidade, de força e de esperança quanto ao seu futuro. Esse sonho apresenta-se de início meio que vago, meio que pouco definido, mas com o tempo, né, essas ideias se tornam cada vez mais claras no coração dos jovens adultos. Para que esse sonho se transforme em uma realidade, os jovens precisam refletir, planejar e executar uma ação passo a passo
que os leve até os seus objetivos. O jovem em si, por natureza, é um sonhador, né? Como também as crianças, né? Sonham em ser um bombeiro, sonham em ser um policial. O jovem, potencialmente, é o futuro da sociedade, também são estimulados e mobilizados, é a mola propulsora do jovem, é um sonho, é a esperança de um futuro melhor. Então esse processo começa quando a pessoa se pergunta: o que eu gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? E é isso. Outra pergunta que surge é isso que Deus quer para mim? Outra pergunta que surge é: que passos eu preciso dar para alcançar o meu objetivo na vida? Então, quando os jovens se esforçam para realizar um sonho, um projeto de vida, a probabilidade é que venham a desenvolver padrões de comportamento ou frustrantes, ou autossabotagem, ou realmente venham realizar e cumprir os seus propósitos e seus sonhos, né? Então é importante que um jovem mais velho, um mentor espiritual, você que está ajudando, ou você, papai, mamãe, que está ajudando um jovem adulto, ajude esse jovem adulto no desenvolvimento dos seus sonhos, porque essa é a terceira maneira preventiva de resolver problemas na juventude adulta. Outra coisa muito importante para prevenir problemas adultos é a paciência dos pais. Talvez aqui esteja uma das maiores problemáticas dentro do contexto da família. Paciência dos pais é a quarta maneira de se prevenir problemas em jovens adultos. Ou seja, não é fácil para os pais, né, de jovens adultos lidarem com todas essas questões, né? Ver seus filhos crescidos, se descabelando para enfrentar, por exemplo, os desafios da idade adulta, os trancos e barrancos. Os pais às vezes ficam meio inquietos com tudo isso. Em alguns casos, os pais acabam piorando a situação do jovem com a sua intolerância, com críticas frequentes, com conselhos, às vezes até bem intencionados, mas equivocados. Então, o que os pais podem fazer de melhor é dar encorajamento, apoio e uma indicação clara de que são acessíveis e dispostos a conversar com seus filhos, que são jovens adultos. Ou seja, os pais devem evitar sair em socorro dos filhos com ofertas de dinheiro ou outras providências que podem ajudar o jovem a evitar, por exemplo, assumir responsabilidades. Pelo contrário, deve ajudá-los a adquirirem novas responsabilidades, assumirem seus erros e falhas e a se levantarem em Deus, para a glória de Deus, com novas missões, novos propósitos, novos objetivos na sua vida. Então, na hora da necessidade, o melhor é orientá-los com mansidão, com longanimidade, com paciência, como nós estamos falando. Às vezes, a melhor ajuda para um jovem é a orientação que os conselheiros cristãos ou outros líderes da igreja dão aos seus pais, ok? Quinta maneira de prevenir problemas com jovens adultos é o amparo espiritual. Uma amiga, né, de um pastor lhe contou como que ela escapara de agir por impulso e fazer um casamento que tinha tudo para ser um desastre. Ela disse assim para o pastor: meus pais não me faziam sermão, disse ela. Eu sabia que eles não gostavam do meu noivo, mas também sabia que estavam orando por mim. Eles tinham uma tremenda fé que Deus era poderoso bastante para guiar seus filhos na hora de tomar decisões importantes na vida. Pouco antes do casamento, ela dizendo aqui, relatando, ela percebeu o erro que estava cometendo. E ela diz e afirma nessa história: tenho certeza de que um problema enorme só não aconteceu por causa da fé inabalável e da oração constante dos meus pais. Então, esse poderia ser o lema de todo conselheiro cristão, de você, pai, mãe, conselheiro, terapeuta, psicólogo, educador, inclusive de pais que aconselhem seus filhos. Preste atenção, a oração evita problemas. Tudo que precisamos é da orientação de Deus, segura na sua palavra, mas orando a Deus nós evitamos problemas. Esse é o lema de todo conselheiro cristão, educador cristão, conselheiro, pai, mãe. A oração evita problemas, tá bom? Então, o que nós podemos concluir com tudo isso sobre jovens adultos? John Morgan, que era um artista circense de 22 anos, que usa o nome artístico de Mercury Morgan, quando era adolescente, ele autografava as agendas dos colegas no final do ano, escrevendo seu nome seguido das letras Estomabimua, que significa eu sou
inquestionavelmente o maior as da bicicleta do mundo de hoje. Por quê? Porque ele andava de bicicleta naquelas suas paródias e nas suas artes circenses. Então, atualmente, ele admite que aquilo era uma tremenda arrogância na sua época, mas ao contrário da maioria de seus colegas, o jovem Mercury Morgan tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Ser o melhor ciclista acrobata possível do mundo. Sempre que tinha um tempo livre, ele ia lá praticar, geralmente saltando sobre latas de lixo no quintal da sua casa. Um belo dia, aquele adolescente foi ouvir um evangelista que tinha trabalhado como dublê, fazendo acrobacias de moto. Em pouco tempo, Mercury conseguiu um padrinho, que também o apresentou a Jesus Cristo e se tornou seu discipulador. Ao contrário de muitos ex-colegas da sua turma, um jovem acrobata já realizou seu sonho de entrar para o mundo do espetáculo. E o que é mais importante, aprendeu que a mola mestra da sua vida é o seu relacionamento com Jesus Cristo, que ele descreve como uma fonte de força infinita. E é o que Deus faz nas nossas vidas. Então essa é uma história em comum, nós estamos relatando aqui, mas que ilustra um dos princípios que enfatizamos nesse vídeo, em tudo isso que nós estamos ensinando. Muitos livros, é claro, de aconselhamento, podem ignorar o início da idade adulta, o que nós estamos chamando aqui de jovens adultos. Mas essa é uma etapa crucial no desenvolvimento do ser humano. Talvez seja a fase mais tensa, como nós já falamos. Pode haver problemas nessa fase da vida e frequentemente os adultos jovens precisam de aconselhamento, precisam de apoio, de ajuda, mas lembre-se, ajudá-los é uma das experiências mais enriquecedoras na vida de um educador, de um pai, de uma mãe ou de um conselheiro cristão, ou um pastor ou um líder de jovens, ok? Então, nós estamos aqui para abençoar você, de fazer crescer no conhecimento de como prevenir e evitar problemas com jovens adultos. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus. Amém. Que você seja uma bênção na vida de muitos jovens adultos. Se você é jovem adulto, que você, como aprendeu nessa historinha que eu contei no final, que você se conecte com a fonte da força infinita, a fonte do amor, que é o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Faça seus comentários, dê um joinha no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, siga-nos no Instagram, @PRGio, PRGIO, e compartilhe o nosso canal, aperta aí no sininho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.